Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Vamos lá, igreja. Escuta, eu estava meditando um pouquinho sobre isso, pensando, né? Sabe, é maravilhoso nós vivermos debaixo da influência do Espírito de Deus. Em primeiro lugar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Em segundo lugar, que você vai andar sempre em paz. É impressionante. Eu tenho vivido esses dias, né, apesar de lutas, né? Do lado de fora, Paulo disse, a gente tem paz no coração. Sempre vamos enfrentar lutas do lado de fora, mas essa paz e a gente saber por onde nós estamos caminhando, né? Sendo guiado. Eu tenho visto, a gente está há quase 6 meses falando sobre nova criação. E eu entendo que o Espírito de Deus, pelo menos aqui, nessa chamada, nesse corpo, está querendo nos ensinar para que você extraia o máximo do resultado de quem você é em Cristo Jesus. E não seja enganado pelas trevas, por qualquer vento de palavra que Ele manda, e a gente fica lá, será que sou ou não sou? Sou ou não sou? Será que é isso mesmo e tal? E a gente não ande numa plataforma de insegurança. Mas no momento que Jesus faz uma obra na cruz do Calvário, Ele estabelece isso nas cartas, né, e usa os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, para trazer grande entendimento e revelação daquilo que nós somos hoje, filhos do Deus Altíssimo. Se você não está podendo vir aqui domingo de manhã, assista o que eu venho falando sobre Efésios, que é a carta para falar sobre a vitória da nova criatura. E muito mais do que isso, que a gente está dividindo a carta para extrair essas verdades, na primeira parte, segunda e a terceira. A primeira parte, o fundamento do amor dele, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário, e fazendo com que eu e você agora sejamos legítimos filhos de Deus. Há uma nova natureza em mim e em você, que é a pessoa dele. É o selo do Espírito Santo, é a marca, ele está em mim e você, de que nós pertencemos a ele. E tudo isso se recebe por fé. Não tem como pegar, tocar, não tem como ir no cartório, pegar esse papel e ficar agarrado. E outra coisa, não tem como ficar assim tentando sentir que eu sou nova criatura. Você é. Diga, eu sou nova criatura. Eu não preciso sentir. Diga isso, eu não preciso sentir. Eu sou. Porque Deus fez uma obra inabalável na cruz do Calvário e eu criei nessa obra, me transformou numa nova criatura. Então de manhã eu estava reforçando isso com os irmãos, eu falo contigo também nessa noite, da necessidade de você não botar confiança no que você sente. Hoje eu sinto algo, amanhã eu sinto depois, eu sinto outra coisa e tal. E isso aí é uma grande flutuação, porque isso não faz parte daquilo que está escrito. Isso faz parte das coisas que acontecem nesse mundo, das mais variadas formas. É só eu enfrentar uma situação difícil, que daqui a pouco é gerado um sentimento estranho, né? Bate lá na minha mente, de repente, um medo. Bate lá uma insegurança. Mas não pegue essas coisas do lado de fora e não abrace isso como verdade, porque o que está escrito é o que vale. Muito bom, né? Então, se você vai caminhando na claridade do entendimento de quem você é e como nós devemos nos posicionar, queridos, a segurança vai chegando no nosso coração. Você vai vivendo em paz. Você vai entendendo como o inferno trabalha para te tirar dessa plataforma. Ele não pode te tirar porque você já se tornou uma nova criatura, mas ele traz conceitos e ideias completamente diferentes da verdade para justamente tentar me enganar. Em Efésios capítulo 6, no verso número 11, o apóstolo Paulo diz lá para nós vestirmos de toda a armadura, para nós podermos ficar firmes contra as ciladas. Essa palavra no original ela é muito ampla, porque ela é uma palavra que tem essa obra do inferno direta e constante, um pensamento para me induzir ao erro, ok? Algo que ele joga na minha mente, na sua, para que eu balance, duvide da verdade. Realmente eu não estou sentindo que eu sou nova criatura. Não caia nessa conclusão não. É do inferno. E ele trabalha continuamente. Alguém está pegando? Gente, como é maravilhoso falar sobre isso e reforçar cada vez mais essas paredes, né? E você vai vivendo por isso aí. Quanto mais iluminação, melhor. Vai por mim. Teu escudo fica enorme. E é o escudo da fé. É a defesa de quem eu sou em Cristo Jesus que faz a diferença. Mas para isso eu preciso conhecer. Ninguém tem um escudo sem conhecimento. Ok?
Então, pastor, eu sei alguma coisa é pouco. De repente você está aí com uma tampa de lata de goiabada como escudo, não vai dar certo. Você precisa de um negócio, o escudo do Capitão América, rapaz. Capitão América é gente boa, o cara é do bem. Ele é bonzinho. Entende? Então nós precisamos reforçar isso. Você vive todo dia combatendo coisas, situações que dizem que você é um fracassado, um derrotado, como eu falei de manhã. E que a tua vida não vai dar certo, que isso não vai funcionar, que a tua família não vai avançar, que os seus sonhos não vão valer, que é isso, aquilo, outro e tal, papapá. Ele conversa o dia inteiro. Querido, todo dia nós temos que levantar, acordar e ligar a nova criatura. E você liga a nova criatura por fé. Falei isso na escola bíblica essa semana. Eu tenho que ligar a nova criatura. Eu sou, então eu ligo por fé. Está ligado, já acordei, já estou nela. Eu falei, o inferno é tão perturbador de manhã que ele te perturba no teu sono, rapaz. Ele te faz sonhar uma opção de coisa que é uma porcaria. Eu falei de manhã, eu vou deitar agora com um cobertor de Bíblia para ver se segura alguma coisa. É impressionante. Do dia que nós saímos daqui, que esse tempo já está programado, e os últimos dias dos homens estão aí mesmo, aí nós vamos ver que liberdade é essa que nós temos. A gente vive ainda numa dimensão muito pequena de uma liberdade, ela é real, ela está inserida em nós. Para a liberdade foi que Cristo me libertou. Está escrito que aonde está o Espírito do Senhor, não é espírito de porco não, ou qualquer outro espírito. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então você vê, eu venço porque eu utilizo dos benefícios da revelação dessa liberdade em mim. E me posiciono com a revelação dessa liberdade diante da situação que eu enfrento, diante da enfermidade que me ataca, diante do ataque sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre qualquer coisa nesse mundo. Eu vou me posicionar com a liberdade que já está instalada em mim. Sou nova criatura, o Espírito Santo está comigo. Se Deus é por nós, poucos sabem, mas está em Romanos isso, hein? Está certo? No verso 31, 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra mim? Então, você compreendendo tudo isso aí, as coisas ficam mais fáceis para você fazer o bom combate da fé. Pastor, mas já ouvi que a gente ganha umas e perde outras. Onde você ouviu isso? Lá de fora. Porque isso está em Heresias 5:4, na Bíblia que não está mesmo. Como é que esse negócio que ganha umas batalhas e perde outras? A vida é assim mesmo. Você está com o conceito do mundo, é? No conceito do mundo eu não venço nada, é do inferno. Mas nós vamos acabar de ler aqui agora, e essa passagem aí, o que é nascido de Deus, não está escrito que vence uma e perde outras. Mas sabe, gente, a nossa vitória, ela está intimamente relacionada ao grau da revelação e do entendimento da nova criatura que somos nós. E do nosso posicionamento. Pastor, então vai crescendo isso na minha vida, eu vou me posicionando, eu vou vendo vitória, claro. Por isso que eu falei, tem que ligar a nova criatura todo dia. Se é que eu quero vencer as adversidades que chegam ao meu redor. Um grande detalhe que você tem que pegar, e aqui antes de continuar, eu creio que isso é de Deus, Ele está me inspirando a te falar isso. Você é a nova criatura? Levante sua mão, é a nova criatura? Pois Deus tem prazer com a sua vida. É a maior alegria de Deus é te olhar e dizer, que filho lindo, que filha linda. Mas eu não me acho bonito não, pastor. Esquece esse detalhe. E fica com o detalhe verdadeiro. Deus tem prazer com a sua vida. Se Ele não tivesse essa manifestação do amor dele em termos de prazer, Ele não teria ido para a cruz do Calvário. Mas Ele foi, porque Ele nos ama. Então só de você acordar e ligar a nova criatura, saiba que Deus te ama. Ele tem prazer com a sua vida. E Ele sabe que nós somos falhos, não somos pessoas perfeitas. Quem está pegando? Legal, então o que é nascido de Deus, de vez em quando vence. Não é isso que está escrito. O que é nascido de Deus vence, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa
A nossa crença a respeito de quem nós somos, da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Quais são as minhas armas para esse combate? Entendendo a ação do inimigo. Veja como é que a gente precisa aprender sobre isso. E de manhã eu estou falando sobre Efésios, está mostrando tudo isso. Eu ainda estou na segunda parte, ainda vamos para a terceira, que é o combate, no capítulo 6. Falando da armadura de Deus. Vou ver se eu boto o Tony para ficar aqui igual um soldado romano. Vai ser demais, hein? Vou arrumar uma roupa para você, vai ser bom. Um escudão e nós vamos analisar cada peça. Não gostou da ideia não, Tony? Né? Não mexe com o Tony não, ele é meu amigo, hein, rapaz? Então, nós vamos analisar cada peça dessa armadura, da qual Paulo fala detalhes que são importantíssimos, gente. Ok? Graças a Deus. Então veja, a segunda parte também é mais legal, porque diz lá, quem é que vence o mundo? Qualquer um. Nem leu, né? Quem é que vence o mundo? Qualquer um? Não. Somente, diga somente. Aquele que crê. E Jesus é o Filho de Deus. Por quê? Porque é uma nova criatura. Pastor, mas falando dessa maneira, é como se Deus fizesse um preconceito, uma separação, acepção de pessoas. Claro que não. Ele fez isso para todos. Mas a todos que o receberem e crerem, se tornarão novas criaturas. Pergunto para você, todos crerão? Não. É triste. Para o coração de Deus, imagina isso. Deus ter feito uma obra pela humanidade inteira, mas muitos o rejeitarão. Não o receberão, porque não crerão. Quem está pegando? Eu achei demais, porque antes de o apóstolo Paulo declarar que a fé vem pelo ouvir, ele mesmo botou um verso antes de Isaías, e ele mesmo fez assim, porque ele estava falando a respeito dos judeus. Paulo, judeu, né, fariseu, da tribo de Benjamim, e ele recebeu revelação sobre Jesus. Ele falou, gente, não é agora a lei, não está valendo mais, nem esse sacrifício. Ela sai dessa parada e entra nessa agora, por fé, acreditando no sacrifício de Jesus, e vocês se tornarão novas criaturas. O pessoal, que é isso, Paulo? Vem com esse papo, você está dizendo que Moisés então não valeu de nada. Não é nada disso que o apóstolo Paulo está falando. Mas eles pegaram nesse sentido. Ao ponto de, em Romanos, vai lá comigo. Quem está dormindo, diga aleluia. Não, graças a Deus, hein? Eu tenho que experimentar para ver se você está ligado, né? É Romanos o que eu pedi? Romanos 10. Perdão. Romanos 10, no verso número 14. No verso 16, perdão. Antes de entrar no 17, assim a fé vem por ouvir e ouvirá palavra, a obra. Ele diz assim, mas nem todos obedeceram ao evangelho. O que Paulo está querendo dizer? É que a mensagem ela já foi feita, ela já foi pronunciada, mas nem todos acolherão, receberão. Obedecer não crerão. Por isso ele disse assim, Senhor, ele acrescentou, veja como é que ele está colocando antes, mas nem todos obedecerão ao evangelho, pois Isaías já estava profetizando, Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Olha, gente, vocês são meus irmãos, eu quero te falar, é um privilégio nós sermos novas criaturas hoje. Você abriu o coração para a verdade. Porque multidões não abrem. E Deus não pode fazer nada, Ele só chora, Ele olha o seu povo afastado dEle, vai para a condenação eterna. Ele já foi condenado no nosso lugar. Eu poderia me transformar numa nova criatura se eu cresce nessa obra. Então, apesar, e é isso que é maravilhoso, e Deus dá a oportunidade ao mundo inteiro, através dos mais variados programas e do crescimento da tecnologia em termos de comunicação para nós levarmos esse evangelho, pessoas mesmo assim não crerão. Triste, né? Mas você creu. Fala para o teu irmão, você creu. Então tu está na bênção. Aleluia. Está dando para entender isso aí, gente?
Daí então o apóstolo Paulo ter dito tantas coisas sobre isso, que ele chegou a fazer uma coisa bem enfática em Gálatas capítulo 6. No final, no verso número 15, ele diz que nem a circuncisão, nem a incircuncisão, o que ele estava querendo dizer, nem aqueles da antiga aliança que fizeram, que Deus fez com um povo para que Jesus nascesse, e nem aqueles que estavam afastados, sem aliança, sem Deus, não está valendo de nada. Mas o que está valendo agora? De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser... Meu Deus do céu. Gente, nós estamos falando do âmago do Evangelho. Estamos falando do âmago da nova aliança. É o teu caso e o meu caso. Então, eu faço uma pergunta das mais ridículas. Como não conhecer quem eu sou? Se esse é o âmago da paixão de Deus e olhar para nós como novas criaturas, se eu desconheço isso, eu estou lascado. A partir do momento que eu desconheço nova criação, eu não entendo nada do que ele fez, nem vou entender a relação que eu tenho com meu pai. Pastor, como é que chama Deus de assim, de pai, na maior cara de pau? Pois é, ele é meu pai. Ele é Deus, mas ele é meu pai. Você pensa que toda essa verdade já está instalada no povo de Deus? Não está. E Deus sempre levanta pessoas e ministérios para libertar o seu próprio povo de tantos pensamentos e conceitos e tradição, de coisas erradas a respeito de quem são, de como Deus age. Você sabe que tem muito cristão que acha ainda que Deus está aí num juízo danado, quebrando e quebrando as pessoas, para tudo quanto é lado. E a gente é o próximo, sai da reta. Um Deus juízo, um Deus que olha e consome de fogo. Assim, ó. Então não entendeu nada a nova aliança. Não entendeu esse tempo da graça da qual Deus concedeu à humanidade para que recebesse. É óbvio que esse tempo vai terminar. E quando terminar, terminou. Foi um tempo que ele deu. É a justiça dele. E Deus, ele não está condenando a humanidade, ele já condenou a humanidade em Jesus Cristo, na obra da cruz do Calvário. Não é demais isso? Olha só, se ele pudesse falar comigo e contigo, olha, prestem atenção, porque a condenação de vocês, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, e receberam a natureza adâmica, então vocês teriam que ser condenados. Eu vou dizer uma coisa, meu filho substituiu vocês. Na cruz do Calvário foi tudo resolvido. Ele ressurgiu dos mortos e quando você crê nisso, você ressurge com ele também e se torna uma nova criatura. Debaixo de condenação é que você e eu não estamos mesmo. Só um glória bem de dentro aqui. Aleluia! Já agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para todo mundo. Não. Pastor, o senhor está falando o quê? Estou falando Romanos 8:1. Já agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a nova criação. A lei do Espírito da vida, verso 2, me libertou, da lei da morte e do pecado, da escravidão, da natureza que me atrelava às trevas. Ô meu amigo, eu sou livre, sou filho do Deus Altíssimo. Eu tenho que ter entendimento de quem eu sou. Você não é um pobre, coitado, miserável, pecador tentando chegar no céu. Esse conceito é de tradição que o inferno quer infiltrar na igreja para dizer, você nunca pode agradar a Deus. Você viu a cara feia que você fez para o seu marido? E aí ele fica só te pegando. Não pode agradar a Deus. É mesmo? Só de ser nova criatura, é o prazer de Deus isso. Olhar para a igreja, nova criatura, meus filhos. Ele tem prazer em estar contigo e comigo. Pergunto você nessa noite, que visão eu tenho de Deus? Que visão você tem de Deus? Na visão que você tem de Deus, deixa eu fazer essa pergunta. Será que há paz no teu coração? Tranquilidade? Ou será que eu tenho uma visão de Deus ainda que eu tenho que correr dele porque um raio vai cair?
Será que eu tenho uma visão? Escuta, o pastor Paulo falou sobre isso. Quem estava aqui, eu acho que foi o Rafa, sei lá, foi de manhã, agora não estou lembrando, mas alguém falou hoje. Será que eu tenho medo de Deus? Ou verdadeiramente eu tenho temor a Deus? É diferente. Tenho medo de Deus, então eu estou com os conceitos errados a respeito de Deus. Estou fazendo você pensar. Ó. Tira do micro-ondas aí, por favor. Lá de casa eu vou te falar. Tá lá o micro-ondas. Então, o que eu tenho? Medo de Deus? Eu estou em algum lugar errado que eu não estou entendendo quem Deus é. Que obra que Ele fez na cruz do Calvário. Agora é muito natural que você vai conhecendo mais a respeito de quem você é e eu também, sobre ser nova criatura, nós temermos a Deus. Sabe, ter aquele coração que reverencia, que é apaixonado, que diz, Senhor, Tu é o cara. Isso é temor a Deus, sabia? Olha a diferença. E a Bíblia também declara lá em Provérbios que o temor é o princípio, não é isso, Paulo? Foi você que falou, né? Temor é o princípio da sabedoria. Não é ter medo de Deus, é o temor. Vai aprendendo nessa noite, sabe como é que a gente tem que estar? É sempre nos congregando e recebendo e aprendendo. E hoje está acontecendo isso, está lavando, o Espírito Santo está lavando, uma opção de conceitos, ideias erradas. Tira isso dessa casa, vamos varrer isso aí, tira, bota essa verdade, se refrigera com a verdade. É isso que vai acontecendo, a gente vai sendo transformado. Não ter uma visão correta a respeito de quem eu sou, é também não ter uma visão correta a respeito de quem Deus é. É impressionante, mas começa assim. Você entende, se Deus tem prazer com a minha vida, dá para sacar qual é o coração dele? Pastor, mas eu tenho uma imagem de Deus assim, sentado num trono assim de barba, igual o senhor, está igual Noé. Com aquela cara assim pensativa para baixo, meio cabisbaixo, meio deprimido. Essa visão que eu tenho de Deus, de um velho, ali meio deprimido. Meu filho, gafanhoto. Vem aqui. Eu não posso lembrar disso não, porque o pessoal não sabe nem quem é gafanhoto mais aí. Pastor, agora não tem mais Kung Fu, agora é UFC. Agora vale tudo. Então, você ainda tem essa ideia de que Deus está lá carrancudo, lá em cima, um velho. Nós vamos nos surpreender. Porque Ele não é nada disso. É engraçado dizer que é a alegria do Espírito Santo, né? Se o reino de Deus não é alegria, e se Deus não é alegria, eu não sei quem Deus é. Mas Deus é a maior alegria. A alegria está em nós, é de dentro, é um prazer, um negócio fantástico. Ele tem prazer contigo. Então quando Ele olha para você, Ele está olhando com cara de, te pego depois ali. Ou eu estou olhando Deus, Ele está com aquele sorrisão olhando para mim. Gostei de você, garoto. É de governador Valadares, mas mesmo assim eu te amo. Estou falando sério. Fala para mim. O que eu posso fazer para agradar mais a Deus? Entender quem eu sou. Porque uma vez que eu entendo quem eu sou, eu vou viver quem eu sou. Aí é goiabada com queijo, eu e Deise. HD. Você pegou isso que eu falei? Se eu não entendo quem eu sou, não vou entender quem Deus é. Aí eu vou entendendo quem eu sou, eu vou vivendo quem eu sou, agrado mais ainda. Então, vou colocar os meus omeletes, posso? Vamos voltar a falar sobre isso, tem muitas pessoas ainda que não pegaram. Volta comigo primeiro a Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. No capítulo 5, eu estou falando sobre nova criação. In English, New Creation. Então vamos lá. No capítulo 5, no verso 23, diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo,
E Paulo então dá uma declaração a respeito da nova criatura. Dessa natureza tríplice, nós somos um ser espiritual. Possuímos uma alma, essa palavra no grego é psique. Ok? O que significa isso, pastor? Significa que é coisa da mente. O ser humano, que é um ser espiritual, ele tem uma mentalidade. Olhem para cá. O ser espiritual é um ser pensante. E ele habita nessa carcaça da qual está dizendo aí o corpo. Ok? Soma, corpo. E ele diz que nós devemos conservar íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor. Quanto mais verdades a respeito da nova criação, de quem você é, está inserida em você, mais você entende como é que essas partes funcionam. Mas então nós vamos ter cuidado em preservar aquilo que Deus fez. Um ser espiritual é um ser pensante. Quando você tem cada vez mais entendimento de ser nova criatura, você vai cuidar dos seus pensamentos. Você ouviu isso que eu falei? Não, você não prestou atenção. Quanto mais entendimento eu tenho a respeito da nova criatura, mais eu vou cuidar dos pensamentos que entram em mim. Mais eu vou ser bem seletivo com os pensamentos que vão vigorar e vão entrar dentro de mim. Olha. Então, vou passar aqui para frente aquilo que eu fiz como um desenho. Isso aí seria o espírito do ser humano. Você vai entender porque eu vou colocar outras palavras. E o espírito do ser humano vem agregado à sua alma. É a sua psique. E aí nós estamos depositados num corpo. Como a Bíblia declara uma natureza tríplice, então a gente bota 3 elipses dessa para a gente tentar compreender. Aqui eu quero falar um pouquinho daquele que não é que a pessoa esteja morta, mas ela está afastada da verdade, ela não tem a natureza de Deus, é o que a Bíblia chama de um ser espiritual morto. Eu era um ser espiritual morto, apesar de estar vivo, bios, sobre a face da terra, porque eu não conhecia Jesus. Eu não tinha a identidade dele, eu não tinha a natureza dele, mas no momento em que eu recebi a obra de Jesus na cruz do Calvário, eu me tornei um ser espiritual vivo. Quando é que isso acontece, pastor? Quando a presença dele, que é o Espírito Santo, passa a habitar em mim. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com ele. É por isso que agora eu tenho vida. Não por causa da minha pessoa, por causa dele em mim. Sabia que você tem vida hoje como nova criatura? Não porque simplesmente, ele me pintou mais bonitinho. É porque ele está em mim. E o homem é tão metido, né, rapaz? Acha que... Nós somos dependentes dele. Ele está em mim. Mas aqui falando um pouquinho do padrão do homem que não conhece a Deus. E aí o que esse homem tem? Ele tem uma mentalidade carnal. O que é a mentalidade carnal? É uma mentalidade afastada da verdade, controlando e dominando a vida dele. Ou seja, tudo que ele pensa é o que ele faz. E tudo que ele pensa não está em linha com a palavra. Então imagine o troço que é. A aberração que é, o monstro, como eu falei de manhã. Por isso que o ser humano está nessa degradação. Jesus disse, o problema do ser humano é o que vem de dentro. O que contamina o ser humano é o que vem de dentro. Não há nada. O que está dentro dele é uma mentalidade meramente carnal. O cara faz daquilo que ele acha, o que ele pensa, o governo da sua vida. Ele estabelece alguns conceitos que ele vai pegando lá de fora. Do lado de fora. Eu vou colocar ali para você ver. E ele vai vivendo por aquilo que ele acredita. Todo ser humano sobre a face da terra vive por aquilo que acredita. Se Deus está nessa parada ou não, não importa. É um conjunto de crença que todo mundo estabelece. É por isso que você pega 5 pessoas e pergunta assim, o que é Deus para você? As 5 vão dar 5 respostas diferentes. Porque ela estabeleceu um padrão de crença. Sobre qualquer coisa. É por isso que está nesse tipo de desordem que o inferno fez, o conceito de errado e certo já não vale mais. O que é errado e certo? Para nós que somos novas criaturas e temos a verdade sendo instalada em nós, nós vamos saber muito bem o que é certo e o que não é errado.
Por isso que é terrível esse estado do ser humano, do qual Deus, então, ele olhou e amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele para que saísse dessa condição, de ser um escravo das trevas, de ser uma pessoa com uma mentalidade que destrói a vida dele. Sabe, lá no interior da pessoa, ela quer acertar, ela quer dar certo, ela quer viver bem, ela quer ter uma boa família, ela quer ter um bom emprego, mas não consegue, cara. Ela tem um vazio grande. E quando vê, está metido em uma opção de coisa errada. E a vida não progride, não anda. Está pegando isso aí? E aí, nós vivemos nessa carcaça. Chamada, vou colocar aí já, o corpo. Mas eu botei essa seta aí só para você fazer essa interação, não sei se está dando para ver, eu acho que dá, de que o espírito humano é um ser pensante. Quer escrever isso no teu caderno, por favor? O espírito humano, que somos nós, é um ser pensante. Seja ele nova criatura ou não, é um ser pensante. E aí, quando eu não tenho a verdade e não sou nova criatura, de onde eu recebo tudo? Eu recebo do lado de fora. Toda a inspiração vem do mundo, todo conceito. É o que eu estabeleço. Então eu vivo por essa mentalidade. As setas vermelhas provam que eu vivo dessa maneira. Eu acabo agindo, me posicionando com base nos mais variados conceitos que eu acredito que sejam verdadeiros. Escuta, olhem para cá. Só existe uma verdade chamada Palavra de Deus, Deus. E o resto, não me pergunte. Essa é a verdade. Então, o que esse livro tem a dizer sobre família é o que vale. Esse livro tem a dizer sobre relacionamento é o que vale. O que esse livro tem a dizer sobre tudo da vida do homem é a verdade. E o resto, pastor, não quero saber, eu não sei, não chega nem aos pés e tal. A verdade é essa. E se vivermos pela verdade, seremos abençoados. É simples, né? Para pensar, simples. Então a dificuldade que a igreja ela encontra é porque ela se torna de fato nova criatura. Ela abraçou Jesus, aleluia! Eu fui mudado, eu fui transformado, mas agora ela tem dificuldade de viver a nova criatura. Porque não foi ensinado para ela que essa mentalidade aí, que é a mentalidade passada, da velha criatura, está ali, encaixotada, tem que botar para fora. Você tem que ir lá e fazer a arrumação desse quarto e jogar para fora tudo que é velho. Todo conceito que não se alinha com a verdade tem que jogar fora. Não, ninguém mete em mim, não, eu penso assim, é assim que eu vou, meu avô pensava assim, meu tataravô também, todos eles eram falidos, mas eu também sou e tal. E o cara abraça aquilo e tal. Não abraça nada. A nova criatura não vive pela velha mentalidade. Essa é a destruição do homem. Mas a igreja tem que aprender isso. Bom, mas Deus não fez isso, pastor, na cruz do Calvário? Não. Ele simplesmente morreu no meu lugar, para que eu cresça nele e a vida dele agora passasse a estar comigo. Mas agora compete a mim, como igreja, como nova criatura, renovar a minha mente com a verdade. E tirar todos os conceitos que eu tinha, que estavam instalados dentro de mim, que era um conjunto de regras, de crença, que não vale mais. E nós temos que fazer isso o quanto mais rápido possível. Quem está pegando? Esse assunto é maravilhoso. Porque esse é o âmago da igreja. Quando você pegar isso, você sabe como trabalhar. Eu tenho que ser convencido, queridos, no meu espírito, de que quando Deus fala algo, há um pensamento, essa é a verdade que me abençoa. Ainda há muito isso, é claro, por meninice, falta de entendimento, falta de ensino nessa área. O cara fica brigando com Deus, e a pessoa, o cara é nova criatura, mas Senhor... E o cara fica chorando, achando que o que ele tem a pensar, ou ele tem dentro dele, Deus tem que vir e abençoar. Quando na verdade eu tenho que jogar fora e ficar com o que ele tem a dizer. Por que a gente luta tanto? Você viu essa expressão? Pastor, estou lutando com Deus. Cara, você está num lugar errado. Você está lutando com Deus? Você podia estar lutando com qualquer pessoa, cara, mas menos com quem? Com quem?
estou lutando com ele, porque eu resolvi isso, aquilo outro, estou determinado aquilo outro, está lutando, como se eu arrastasse Deus. Quem está pegando? Se você entende, se abre para essa verdade, você acaba se submetendo à palavra. Ninguém renova sua mente com a verdade se não se submeter a essa verdade. Aí é contigo e comigo. Qual é o tamanho do grau de abertura do meu coração que eu dou à verdade? Eu abraço com avidez, com fome, eu quero, ou eu tenho as minhas restrições? Não é bem assim, pastor. Não é bem assim não. Pastor, o senhor é radical. Eu não sou radical. É interessante, né? O evangelho é radical, porque ele tira uma pessoa que é velha criatura e põe para nova. Não tem coluna do meio, não tem meio termo, não tem lá e cá, só tem um lado ou outro. Veja que transformação maravilhosa. Eu saio de velha criatura, atrelado às trevas por natureza, e me transformo num filho de Deus, aleluia, com a presença dele. Então agora aquela bagagem toda de crença que eu tinha tem que ir embora. E eu tenho que agora atrelar a bagagem de crença do reino de Deus no meu coração. Aí minha vida começa a dar certo. Por que esse homem afastado de Deus, ele tem uma mentalidade carnal? Porque a inspiração dos pensamentos vem de fora. Olha lá como eu coloquei. Não vem do que da palavra tem a dizer. Nem as pessoas conheciam a palavra. Eu também não. Um dia foi me apresentado a Jesus e eu abracei. E daí por diante eu comecei a conhecer a verdade de quem eu sou, do reino. Isso é um processo. Mas se eu não entro nesse processo, eu vou ter dificuldade na prática vencer os combates. Quem está pegando? Vamos terminar rapidinho, mostrando as outras panquecas aqui. Aí, atrelei as duas para você entender. Essa está mais bonita. Essas duas panquecas aí, quem são? É o meu espírito com a minha mente. Você entende que há uma separação que a palavra faz, mas que na prática, eu vou voltar. Na prática, o meu espírito é um ser pensante, olha lá. Ei. Eu sou um ser pensante, diga, eu sou um ser pensante. Não tem como eu ser um ser espiritual sem uma mente. Não existe isso. Até um detalhe que eu quero te falar. No dia que nós passarmos daqui e o nosso corpo tombar, e o pessoal mexer e falar, já foi, chama a Santa Casa. Ficou só o corpo. Porque o meu espírito, que é um ser pensante, foi. Pastor, então ficou vazio aqui embaixo desse corpo, ficou só a carcaça, cara. Muito legal. Todas as faculdades da minha mente, que envolvem emoções, vontade, desejos, raciocínio, memória, as coisas do intelecto, todas vão embora. Vão comigo, que eu sou um ser espiritual, eu sou um ser pensante. Faz parte. A prova disso está em Lucas capítulo 16, lê em casa, quando Jesus faz a descrição de algo que acontece do outro lado. Pastor, bem que eu queria conhecer do outro lado. Mas certifique-se que você é nova criatura, por favor. Porque senão você não vai gostar de conhecer o outro lado. Eu quero ir para ali, o pessoal está me chamando para cá, eu não quero não. Hoje é o dia, hein? E nós decidimos para onde nós vamos, hein? Se o elevador sobe ou desce. Costuma esquentar quando ele desce. É bom levar ar-condicionado, ventilador. Mas, Lucas capítulo 16, Jesus fala do outro lado, os caras que passaram daqui para lá. E ele conta que essas faculdades, elas estão vivas. Do reconhecimento, da memória, de tudo. Não pense que quando a gente sair desse mundo, a gente vai ser assim uma alma penada, um lance, sei lá, estranho, né? Uma gosma, uma geleia a rolar por aí, né? Umas asinhas tocando uma harpa em cima de uma nuvem. Meu Deus do céu, a imaginação do ser humano é terrível, né, cara? Mas nós vamos estar mais, escuta isso, mais
libertos e livres dessa nossa capacidade de conhecimento, de memória, de entendimento. Vai ser um negócio tremendo. Até a questão de comunicação será assim, ó, rápido. Então tá aí, ó. Botei tudo junto agora para a gente pensar. Um espírito vivo tem uma psique, uma mentalidade espiritual, porque ela tem uma psique, uma mentalidade da verdade, sendo instalada de maneira contínua e renovada. Há necessidade disso. De sendo lavada dia após dia com a verdade, entrando verdade, entrando verdade, entrando verdade, entrando verdade. Porque desgasta, gente, viver nesse mundo desgasta. E eu preciso estar sempre com a espiritualidade viva, sempre contínua. Você entende quando a água corre, a água saudável? É algo que vem e vai, algo que vem e vai, mas está sempre entrando. E nós gastamos essa vida, e sempre entra. Água parada, como eu já falei para vocês, dá dengue. Então ninguém vive de uma pregação de um ano atrás. Paulinho, te lembras quando você pregou? O que, pastor? Eu nem lembro mais. A gente não lembra na semana passada? Imagina então se eu não preciso renovar o meu pensamento de maneira contínua. Se eu ficar aqui um mês, todo dia, falando sobre esse assunto, no final do mês você está uma bala, cara. Você está fortalecido. Você está, o que é isso? Minha mente está a 1000. Estou entendendo. Que é uma questão de tempo. Gasto para poder renovar. Daí então toda essa informação que eu recebo na minha mentalidade, ela vem da verdade, ela vem da palavra. Qual é a diferença? Que o material, se é que eu posso dizer assim, ou a fonte daquilo que eu recebo, vem de outro lugar. Vem da verdade. E quando eu não conhecia Jesus, a fonte vem da inspiração do mundo. Daquilo que o inferno controla o mundo pela inspiração, fazendo as pessoas pensarem nas coisas mais doidas. E as pessoas acreditam. Deu para pegar isso aí? É isso aí. Então vamos ficar de pé, vamos orar. Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça. Eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro
que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador.